Eu vejo pessoas que têm potenciais imensos, mas por ter medo de exposição, a gente pode falar no mundo de empreendedorismo, por exemplo, muita gente pensa: "Não, mas o que que vão achar de mim se eu viver meu sonho? Vão me chamar de maluco". E daí? Isso não é problema. O problema é você viver frustrado, sabendo que poderia viver um sonho, mas por medo de exposição, por medo do ridículo, você não viver isso. Quem tem medo do ridículo jamais chega no extraordinário. Se eu contar para vocês o quão ridículo era quando eu comecei a correr, na maneira do que eu tinha que usar, eu ia com 2 cotoveleiras, 2 joelheiras, capacetes, luvas, porque eu sabia que ia para o chão. E na grande maioria das vezes eu estava em um lugar público cheio de gente, em horário de pico, que era de manhã. Era um horário que todo mundo vai caminhar, correr e tal. E eu estava lá e muitas dessas vezes eu caí, e eu vi que algumas pessoas riam, outras ficavam preocupadas, outras ofereciam ajuda. Mas, gente, no fundo, eu agia como se não tivesse ninguém no sentido assim: "Pô, se riu, cara, o problema é dele. Não adianta ficar: 'Olha, não ria, porque eu tenho uma condição diferente'". Cara, eu não tô nem aí, eu quero viver minha vida, eu quero melhorar minha performance, e eu não tenho medo do ridículo. Eu não tenho e eu perdi isso muito cedo, porque eu sempre tive que me expor e o meu jeito sempre foi diferente, e o diferente pode ser ridículo para algumas pessoas. Esse é o ponto, eu não vou controlar o que outras pessoas pensam ao meu respeito, mas eu vou controlar a minha atitude perante outras pessoas. E aí a gente pode entrar no bullying, pode entrar em um monte de coisas, porque o bullying o bullying, quando a gente bota apelidos, quando que o apelido pega, gente? O apelido pega mais em quem pega mais ar, em quem fica mais nervoso, em quem demonstra mais incômodo. Isso era tão simples nos anos 90 que hoje está tão complexo, mas é a grande verdade. Não tem. Pode ver aí os apelidos que pegaram da sua época de escola. Geralmente é quem mais se importou com aquele apelido e ficava tentando não ser ridículo. Eu tinha um colega que ele tinha um apelido, e aí, segundo ano do ensino médio, jogando futebol de Dia dos Pais, ele falava assim, ó: "Olha só, meu pai não sabe do apelido", ele era goleiro. Não me chamem pelo apelido na frente do meu pai. Você imagina você falar isso, você expor esse medo na frente de um adolescente, o que que aconteceu? Cara, e o pai dele nem ligou, o pai dele achou maneiro o apelido, deu mó risada. Falou: "Porra, filho, você podia ter me contado isso", entendeu? Mas de fato, muitas pessoas têm medo de ridículo. "Não, mas eu não vou expor isso pro meu pai". Tenha diálogo com seu pai, tenha diálogo com a sua mãe, tenha diálogo com as pessoas que você ama e que você confia e seja vulnerável na frente delas, porque essas pessoas que te amam, que vão te ajudar nos momentos difíceis. Eu não estou dizendo que às vezes não é difícil você receber um apelido que fica incomodando. Eu sei que é difícil. Eu já me incomodei com muitos apelidos. Só que eu percebi que quanto mais eu demonstrava esse incômodo, pior era. Então eu tinha que arrumar outros mecanismos para me defender. Eu nunca tive a força e nunca tive a velocidade. Eu nunca pude bater em ninguém porque me faltava força e nunca pude correr de ninguém porque eu não conseguia correr. Então, assim, como que alguém que tinha tão poucos mecanismos para se defendeu nos anos 90, que eram muito mais desafiadores do que é hoje, em questão de bullying, em questão de um monte de coisa? Simplesmente não tendo medo do ridículo. Ah, eu caí e tal, deu risada, beleza. Vai ter quem vai rir, vai ter quem vai ajudar a levantar. Para onde você está olhando? Para onde você está dando importância? Toda vez que eu caí no meio da escola, e foram muitas vezes, alguém sempre veio me ajudar. Eu sempre olhei esse alguém, agradeci a ajuda, muito obrigado. E aí o que que acontecia? Às vezes, 3, 4 davam risada, 2 iam ajudar. Daí na outra vez, 12 davam risada, 3, 4 iam ajudar. Essa proporção ia mudando diante ao meu comportamento. Eu agradecia e toda vez eu ainda falava assim: "Nossa, ainda bem que eu ando, não era nem para mim estar andando". Olha a força disso, e isso para mim era natural, mas hoje eu vejo que isso tem uma força para a maioria das pessoas. As pessoas olham para mim e falam: "Pô, como é que eu vou zoar alguém que não era nem para andar?". Isso reflete, a sua postura reflete no meio do todo, mas não tenham medo do ridículo, porque quem tem medo do ridículo se afasta do extraordinário. Porque assim, é o seguinte, muita gente não tem medo de gravar vídeos para a internet, muita gente tem medo de falar com o público estudante, porque, nossa, vão me julgar. Vão te julgar de qualquer maneira se você estiver sentado, ou se você se apresentar, a pessoa julga você em 10 segundos, você julga as pessoas, eu julgo. Agora, claro, quem tem bom senso segura o julgamento e espera processar mais informações para tirar uma conclusão.
Isso a experiência de vida me fez. Mas eu já tive algumas situações de olhar assim uma pessoa cumprimentar. Pô, não fui com a cara dessa pessoa. Por quê? Porque eu não sei. Eu julguei pela aparência, eu julguei por alguma coisa, ou ela parece alguém que eu não gostava na minha infância. Algum motivo tem que às vezes nem a gente sabe, mas a gente julga as pessoas sim. Então, assim, é, só que guarda para você, né? E outra coisa também, você pode ver, questão de gente que julga e que expõe isso, eu começo a ver, questão até de hater de internet e tal, eu não tenho, quase não tenho hater, eu nunca vi nenhum comentário assim que me incomodasse e tal, mas eu começo a ver no perfil de outras pessoas, as pessoas que são hater, que vão falar, por exemplo, da aparência de outra pessoa, geralmente são pessoas desafeiçoadas de aparência. O hater sempre vai ser alguém pior do que alguém que está se expondo. Pode reparar, isso é uma verdade absoluta. Porque a pessoa que ela tem tempo para chegar no vídeo de uma pessoa e falar, pô, eu não concordo com isso por causa disso, 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 daquilo. Cara, eu várias vezes eu vejo coisas na internet ou pessoalmente, ou até em palestras presenciais, pô, não concordo com absolutamente nada, mas isso não quer dizer que eu vou invalidar o cara, vou expor o cara. A minha opinião, eu guardo para mim, até porque ela não é relevante para aquele grupo. Entendeu? Então, assim, cara, é natural a gente julgar e tal, só que a gente tem que ter a capacidade, a maturidade e muitas vezes guardar pra gente. E a gente que já foi muito julgado, você também sabe. Eu já tive momentos de vulnerabilidade muito maior que eu tô hoje, por exemplo, numa situação de depressão na adolescência. Aquele momento, qualquer julgamento doía muito. Então eu sempre penso nisso quando eu vou julgar alguém. E muitas vezes faz com que eu nem julgue, eu nem fale o que eu estava pensando. Então é muito sobre isso, mas não tenha medo do ridículo, porque só você vive seus sonhos e só você sabe o quão extraordinário você quer que seja a sua vida. Valeu, tamo junto, me siga para mais conteúdos como esse.